Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero do Joe Vitale. Olha, tem bastante gente me perguntando como chegar ao limite zero, o que é o limite zero, né? E gente, tanto quanto vocês, eu também tenho dificuldade de entender algumas coisas, né, do livro, e eu acho que tem coisas que a gente não tem que entender, que é fora do nosso nível de entendimento, né? Então, eu calculo assim que o limite zero é realmente a gente chegar ao ponto zero, é onde a gente consegue neutralizar assim todas as nossas memórias, né? A gente consegue neutralizar e não ficar identificado com a mente, né? Não ficar identificado com o nosso ego, com aquilo que aquela voz fica conversando com a gente dentro da cabeça, né? E que a gente consegue perceber que o que a gente tem na nossa volta, isso aqui não é eterno, isso aqui não é para sempre, isso aqui não é o que é, mas que o limite zero, o ponto zero, é quando a gente consegue olhar para dentro de nós e se conectar com o divino, né? Se conectar com esse todo, perceber assim que a gente é um grãozinho de areia, né? No planeta e na galáxia inteira e que tudo é possível, nada é impossível. É ter essa percepção assim de que somos filhos de quem, né? De um Criador, de algo maior, de Deus, como alguns vão falar. Então a nossa essência é a essência criadora. A gente tem isso dentro da gente, mas o dia a dia, as situações, as circunstâncias, a gente vai se identificando demais com... Eu, por exemplo, vou me identificando demais com a minha profissão, com as minhas posições sociais. Eu sou uma gerente de vendas, que eu leio livros, que eu sou amiga de tal e tal pessoa, sou filha da Margarete, sou filha do Ademir e assim por diante. E a gente vai se colocando em posições sociais. Mas quem sou eu de verdade? Qual que é a minha essência? E isso a gente só consegue tirando essas camadas, esse véu assim dessa vida que a gente tem aqui, do social, quando a gente fecha os olhos e faz uma meditação. A meditação ajuda a gente a chegar nesse ponto zero. Eu acho que é isso, de a gente perceber nesse ponto zero a nossa conexão, a nossa grandiosidade, a nossa essência do bem. Que a gente tem isso, somos imagem e semelhança de Deus, né? Do Criador e de tudo que é. Então, acho que quando a gente fecha os olhos e olha para dentro, a gente consegue ver essa divindade dentro da gente. E por isso que a meditação é tão importante. E aí a gente consegue ter certeza de que qualquer coisa é possível. Qualquer coisa é possível para o divino. E o divino está dentro de nós. Então, qualquer coisa é possível. Para mim é isso. Talvez não fique claro. Talvez tem coisas que falham no entendimento, que a gente não consegue abranger tudo, mas talvez a gente não tenha que entender tudo. Mas simplesmente aceitar, né? O querer entender tudo é muito controlar, né? É o nosso ego querendo controlar tudo e não querer perder nada. Então, o não entender tudo é meio que se entregar. Eu me entrego, eu confio. Embora eu não saiba completamente, eu me entrego e eu confio que isso é assim. É que nem ontem mesmo eu estava olhando o documentário do Segredo, eu não sei se alguém já olhou, mas se não olhou, o Joe Vitale, eu falo Joey, né, bem aportuguesado, mas o Joe Vitale, ele está no Segredo, juntamente com o Bob Proctor e vários mestres, né, da lei da atração e eles falam justamente sobre isso, né? A eletricidade, por exemplo, o telefone, vocês estarem me ouvindo aí agora por um áudio na internet, eu ter passado esse vídeo para vocês, esse áudio para vocês. Tudo isso, a tecnologia, a eletricidade, a gente não entende. Me explica aí como é que funciona. A gente não sabe entender, a gente não sabe explicar, mas a gente se beneficia dela, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. A gente não tem que entender
tudo, exatamente tudo, de como estar nesse ponto zero, de como se conectar, de como é essa conexão com o divino, mas simplesmente fazer, usufruir disso, meditar, olhar para dentro, se conectar, né? Bom, então a gente vai começar hoje um novo capítulo, que é como criar resultados mais rápidos, tá? Eu não vou ler ele inteiro, porque os capítulos dele são bem longos. Eu acho que esse vai dar. Tá, então vamos ver. Ele começa, então, com uma fala, um trecho do Dr. Heulen, falando: não dizemos, por favor, me perdoa, para o divino. Não é para o divino. Porque o divino, só porque o divino precisa ouvir isso. Nós dizemos porque nós precisamos ouvir, entendeu? Então, a gente não diz o por favor me perdoa para o divino ouvir isso. A gente diz o por favor me perdoa para a gente ouvir isso. Apesar de todos os depoimentos que você leu, que você ouviu no capítulo anterior, eu ainda tinha as minhas dúvidas, disse o Joey Vitale. E eu disse ao Dr. Heulen que nem sempre eu conseguia ver resultados imediatos quando eu fazia a limpeza. E ele replicou: se você pudesse ver o conjunto de resultados da sua limpeza e da limpeza dos outros, você ficaria assombrado. E faria ainda mais limpeza. Você retém os erros do mundo na sua alma, assim como eu os retenho na minha, ele acrescentou. O discernimento de Shakespeare é realmente incrível. Ele disse: pobre alma, centro da minha terra corrompida, escrava desses poderes rebeldes que te cercam. É o soneto 146. O Shakespeare observa que a razão, a inteligência, o intelecto, causa a loucura, causa a confusão e a falta de objetividade. E ele continua: além da razão é perseguido, e assim é obtido. Além da razão é odiado, como uma isca engolida, propositalmente colocada para enlouquecer aquele que a toma. Soneto 129. E aqui o Shakespeare enfatiza o problema das memórias. Quando nas sessões de doces pensamentos silenciosos, evoco a lembrança de coisas passadas, lamento a falta de muitas coisas que eu busquei, e com antigas aflições renovadas lastimo o desperdício do meu precioso tempo. Posso então sofrer pelas mágoas passadas e recontar cada tristeza com o coração pesado, a triste lembrança de coisas que já sofri, e que padeço novamente como se antes não o tivesse feito. Esse é o soneto 30. Morná enfatiza o propósito da dávida da vida da divindade. Purifique, apague e encontre o seu próprio Shangri-La. Onde? Dentro de si mesmo. Shakespeare e Morná são mensageiros que oferecem vislumbres sobre o mistério da existência. Eu era apenas a pessoa mais liberal e tolerante do mundo, pelo menos a pessoa chamada Joe Vitale, ou mesmo Al Akua. Mas eu ainda não estava compreendendo a essência do que o Dr. Heulen tentava me dizer. Olha que interessante. Comecei o áudio falando disso, né? E então o Joey continua. Mas perseverei. Continuei. Me lembrei do que eu escrevi nos meus livros anteriores. A confusão é aquele estado maravilhoso que antecede a clareza. Bem, eu me encontrava neste estado maravilhoso. Olha que conexão, né? A gente estava mesmo falando disso no início agora, do áudio, agora vem toda a resposta, né? É bem onde a gente está, não entendendo muito o que é isso, afinal. Que legal. Então, continuando aqui o livro. Muitos terapeutas procuram o Dr. Heulen se queixando de que estão se sentindo doentes ou achando que não conseguem curar as pessoas que atendem. E eu consegui me identificar com eles. Eu comecei um programa de coaching de milagres e queria que os meus coaches entendessem que a maneira de curar os outros era curando a si mesmos. Os outros, na realidade, já eram perfeitos. E o Dr. Heulen explicou isso em um e-mail da seguinte maneira.
Ele disse: um aluno da turma de identidade própria, por meio do Ho'oponopono deste último final de semana em Calabasas, na Califórnia, gritou de repente, no meio da sessão da tarde, enquanto eu falava: meu Deus, agora eu sei, porque fico enjoado quando pratico a cura com os meus clientes. Tenho deliberadamente assimilado as aflições deles, disse meu aluno, e não preciso fazer isso. Posso simplesmente fazer uma limpeza nas aflições para que elas possam ir embora. O aluno captou parte do discernimento que os agentes de cura não conseguem captar, ou seja, que o problema não é no cliente. O problema não é o agente da cura. O problema é o que está na mente de Shakespeare quando ele diz que, com antigas aflições que estão renovadas, eu lastimo o desperdício do meu precioso tempo. O problema são as memórias de erro reencenadas no subconsciente, que o agente de cura compartilha com o cliente. A identidade própria, por meio do Ho'oponopono, é um processo de solucionar problemas de arrependimento, de perdão e de transmutação que qualquer pessoa pode aplicar a si mesma. É um processo de suplicar à divindade que converta as memórias em erro É um processo de suplicar para a divindade que converta as memórias de erro em zero, ou seja, em nada. Converter essas memórias todas que tivemos no zero. Zerar isso. Isso que é o ponto zero, é zerar, ficar zerado de toda aquela arsenal de memórias que a gente foi acumulando. O mesmo acontece com você. As memórias de erro no seu unihipili, no seu inconsciente, são problemas reencenados. Estejam eles relacionados com o peso, com seu filho ou com qualquer outra coisa. E a mente consciente, o intelecto, não tem nenhuma dica de como resolver o problema. Na verdade, ela não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, assim, a mente consciente não está... É muito pequena em relação a tudo isso. Por isso que tem coisa que a gente não tem que entender, sabe? Tá. Por ser este o caso, o Ho'oponopono faz um apelo para a divindade interior da gente, aquela que tem o conhecimento do que se passa a nosso respeito, lá dentro de nós, né? Para que ela converta em zero quaisquer das memórias que possam estar sendo reencenadas no unihipili, no nosso inconsciente, na nossa memória, né? E é preciso deixar uma coisa bem clara aqui. As expectativas e as intenções não exercem nenhum impacto na divindade, porque a divindade fará tudo à sua maneira e no seu tempo. Embora eu ainda não estivesse entendendo nada daquilo, olha, ele ainda estava achando difícil, né? Compreendi o poder de dizer eu te amo. E isso me pareceu bastante inocente. Que dano eu poderia causar se eu dissesse eu te amo o tempo todo? Na verdade, nenhum. Na verdade, zero. O Dr. Heulen explicou certa vez o seguinte: para que possamos abrir o caminho para o influxo do divino, precisamos primeiro cancelar as memórias. Enquanto as memórias, bloqueios, limitações estão presentes no subconsciente, elas impedem a divindade de nos dar o nosso pão de cada dia. Comecei a sentir que esta ferramenta, o eu te amo, para a limpeza, para a purificação e obliteração, precisava ser compartilhada com o mundo. Como sou um empreendedor competente, pude enxergar um produto neste caso e conversei com um dos meus parceiros comerciais. O Brian foi a pessoa que eu conversei a respeito de produzir um áudio especial sobre o método. E ele logo concordou.
Enquanto ele compunha a música, eu gravava as 4 frases. E também escrevi a cópia do site. Você pode encontrá-la num site que é em inglês, Milagros Arc Institute. É difícil aqui. Mas depois eu posso passar para, se alguém tiver interesse, me pede no privado, tá? E eu passo. O site e o áudio se tornaram um best-seller para mim e para o meu amigo. No entanto, o que transmitiu uma sensação melhor do que as vendas foi o fato de que estávamos ajudando pessoas a despertar para o poder de um simples processo de limpeza. Imagine a ideia de milhares de pessoas dizendo "eu te amo". Isso era incrível. Mark Ryan, um amigo que me falou pela primeira vez a respeito do misterioso terapeuta que ajudava a curar os criminosos com problemas mentais, ele também se juntou a mim para criar um produto baseado nas ideias do Dr. Heulen. Mark e eu desenvolvemos um DVD subliminar. A ideia é tornar a mudança fácil e tranquila. Tudo o que você faz é colocar o DVD em qualquer aparelho, relaxar e assistir ao programa. Você vai ouvir histórias contadas por Mark ou por mim e uma música original. Conscientemente você verá belos cenários como ilhas e nuvens. O que não verá conscientemente são mensagens subliminares que reluzem na tela apenas por alguns momentos. E essas mensagens são como telegramas enviados para o seu inconsciente. Elas exibem rapidamente as palavras necessárias para ajudá-lo a se livrar de quaisquer ressentimentos para poder sentir o amor. E o DVD inteiro foi concebido para ajudar as pessoas a perdoar e a amar novamente. E tá no site também www.subliminalmanifestation.com. E este produto foi desenvolvido para ajudar as pessoas a eliminar os bloqueios negativos dentro de si mesmo. À medida que elas iam se purificando, chegavam mais perto de experimentar a felicidade de viver sem limite. Comecei a descobrir que eu estava tendo ideias à medida que eu continuava a minha limpeza. Passei a chamar isso de marketing inspirado. No passado, eu poderia tentar criar um novo produto combinando ideias ou produtos existentes. Agora, eu estava descobrindo que era muito mais eficaz e menos estressante simplesmente deixar que as ideias surgissem. Em seguida, tudo o que eu precisava fazer naquele ponto era agir em função delas. E foi assim que o Brian e eu produzimos a gravação Eu Te Amo. Foi dessa maneira que o Mark e eu também criamos o DVD subliminar. E a ideia apareceu na minha cabeça e eu simplesmente agi motivado por ela. Se você parar para pensar nas implicações do que eu acabo de expor aqui, talvez fique assombrado. O que eu estou dizendo é que a purificação permanente é mais importante do que qualquer outra coisa. Quando você faz essa limpeza, as ideias chegam até você e algumas delas poderão torná-lo muito, muito rico. O Dr. Heulen oferece várias maneiras de fazer essa limpeza ininterrupta que ele mesmo criou. E uma delas é um símbolo que chegou a ele em um dia de inspiração, que é o seguinte. Ele colocou o símbolo no seu cartão de visita e mandou colocá-lo em adesivos e botões. A palavra Seaport, que é uma sigla da expressão em inglês Clean, Erase, while returning to port, né? Que quer dizer limpe, apague e retorne enquanto voltamos para o porto, né? Ao estado zero, seria isso, enquanto voltamos para o porto. Então, como eu estou hoje convencido de que a limpeza é o único caminho para obter resultados mais rápidos, eu uso 2 broches. Também coloco um adesivo com o símbolo em tudo, no meu carro, no meu computador, na minha carteira, no meu equipamento de ginástica. Eu o colocaria na minha testa, se eu não achasse que ficaria meio esquisito. E é claro que sempre posso fazer também uma tatuagem disso. Certo dia, quando o Dr. Heulen veio me visitar para conversar sobre o livro que você tem nas mãos agora, eu lhe mostrei o meu novo cartão de visita. Um amigo tinha tirado uma foto minha na frente do meu carro novo,
um Panos Esperante GT LM 2005, que é um carro esporte exótico, montado à mão e fabricado fora de Atlanta. Eu sabia que parecia confiante e provavelmente irradiava prosperidade naquela fotografia, mas eu não tinha ideia de como a imagem era poderosa. Esta é uma ferramenta de limpeza, declarou o Dr. Heulen depois de examinar o cartão por alguns instantes. Você pode limpar as memórias e a negatividade passando o cartão de visita sobre as coisas, sobre as pessoas ou sobre você mesmo. Quer ele esteja certo, quer não, eu certamente me senti melhor em relação ao meu cartão e fiquei mais do que disposto a distribuí-lo para as pessoas. Imediatamente balancei o cartão sobre o meu corpo para purificar qualquer negatividade que existisse ao meu redor. E o Dr. Heulen sorriu e aí deu uma risada. O Dr. Heulen disse que o logotipo da empresa para o carro Panos, uma insígnia original com a imagem de um yin yang e um trevo de 3 folhas, também era uma ferramenta de limpeza. Ele fitou as cores, vermelha, branca e azul, com o trevo verde. E disse que aquilo também era um símbolo poderoso para a limpeza. Como eu amo o meu Panos e o dirijo bastante, pensar que ele estava me limpando enquanto eu estava no volante me fez sorrir. E a coisa mais bonita a respeito do meu cartão de visita é que ele contém uma foto do meu carro com a insígnia Panos no capô. Assim, o cartão de visita é uma ferramenta de limpeza duplamente poderosa. Eu tenho certeza que esse tipo de conversa faz com que as pessoas pensem que o Dr. Heulen está maluco, tenho certeza disso. No entanto, quer você ache que ele é louco ou não, os resultados que eu e outras pessoas estamos obtendo com ferramentas de limpeza malucas, como o meu cartão de visita ou o desejo dele do Seaport, dos adesivos, isso tudo é muito genuíno. De qualquer forma, relacioná-los aqui não fará muita diferença se a sua mente for puramente cética. Afinal de contas, ouvir falar em pessoas que colocam adesivos Seaport no escritório para aumentar as vendas provavelmente parece estúpido para você, né? Ou, na melhor das hipóteses, supersticioso. Bem, talvez se trate do efeito placebo, funciona porque você acredita que funciona. Se for este o caso, recomendo que você continue a fazê-lo. Marvin, por exemplo, um profissional de vendas, a respeito de quem você vai ler no próximo capítulo, ele está batendo todos os recordes de venda de carros de luxo. Ele me disse que cola adesivos do Seaport por toda a parte. Eu os colo debaixo da mesa, no teto da sala, no computador, na cafeteira, debaixo dos carros, no showroom, na sala de espera e em inúmeros outros lugares. Tampouco recebo um desconto para comprar os adesivos. Compro centenas deles e os colo em tudo que é lugar. Talvez seja a fé que ele tem na ferramenta de limpeza que faça funcionar. Ou talvez seja a ferramenta em si que faz todo o trabalho. Quem sabe ao certo? Um médico me disse uma certa vez que a medicina como um todo envolve apoio e placebos. Se o meu cartão de visita é um placebo, ele é bem mais barato do que muitos outros. A minha opinião é a seguinte: se dá certo, faça-o. Nada contra. Apenas purifique, purifique, purifique. Então, pessoal, eu desejo a vocês boas reflexões a partir deste áudio. Já falei bastante no início, né? E até o próximo áudio.